3 anos se passaram desde que Boruto e Sasuke saíram da vila fugidos para sobreviver e treinar. E agora, o mangá começa a nos responder o que aconteceu com nossos personagens preferidos esse tempo todo. Você deve ter notado que o Sasuke não deu as caras aqui. O Koji perdeu uma coisa importante, a Sarada recebeu uma punição cruel do novo Hokage, e o Boruto parece ter ficado extremamente poderoso, a ponto de meter medo até no Kawaki. Só que isso é só a ponta do iceberg do primeiro capítulo de Boruto Two Blue Vortex, que você vai ver a partir de agora. Fala, Otaku! Bem-vindo ao canal Preciso Saber. O capítulo começa com a Sarada na sala do novo Hokage, o Shikamaru, dizendo a ele que já está cansado de repetir a mesma história e questionando por que ele não escutava ela. E aqui, já quero fazer a minha primeira observação. Eu não esperava que a Sarada continuasse tão próxima do Shikamaru, diante do fato do seu pai ter fugido com o Boruto. Se fosse o Shikamaru lá de Naruto Shippuden, ia considerar o Sasuke não só como uma ameaça à vila, assim como todos que têm qualquer conexão com ele, como a Sarada e a Sakura, no vídeo que soltei essa semana. Só que mais pra frente no capítulo, ela menciona um acontecimento que pode ter feito ela reconquistar um pouco da confiança de todos. O que a gente precisa ter em mente é que vários anos se passaram, e ela pode ter conseguido provar sua inocência, ou pode ter sido para salvar Konoha da primeira invasão do Code, que caso você não tenha notado, é mencionada logo na capa desse capítulo, como cataclisma sem precedentes, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Mesmo assim, não faz sentido ela estar ali tão perto dele, buzinando constantemente em seus ouvidos, e o Kawaki não ter feito nada contra ela. Shikamaru dá a entender que construiu uma relação de amizade com a garota nesses últimos anos, mas que nem isso ia fazer ele esquecer do fato de que o Naruto foi a vítima aqui, e que o filho dele, o Kawaki, quase perdeu a vida também. Ele ainda completa dizendo que não existe exceção para ações como essa, e que isso terá sim uma punição apropriada. Só achei vacilo ele não lembra da Hinata, mas beleza. Outra coisa que acho engraçado é o Shikamaru nem considerar essa possibilidade, já que ele presenciou poderes além da imaginação nos últimos anos, e esse poderia sim ser só mais um deles. Mas o problema aqui é de onde a informação vem. Se fosse o Amado falando, tenho certeza que ele acreditaria, mas como é a Sarada, ele desconfia. Só que de novo, isso é muito pela posição delicada que a filha do Sasuke tá, desde que o seu pai desertou da vila. Konohamaru, que aparece aqui como braço direito do Hokage, até tenta explicar por que ninguém acredita na garota, dizendo que a Eida confirmou tudo com seu Sharingan, o que só comprova o que eu acabei de dizer, que os estrangeiros têm mais confiança dentro de Konoha que os próprios moradores da vila, e isso é um absurdo. O neto do Hiruzen Sarutobi ainda fala que o fato do Boruto ter fugido só torna ele ainda mais culpado. Mas se você tá sendo caçado por dezenas de ninjas que querem te apagar, a única opção seria fugir, certo? Parece que não para o Konohamaru. Não é à toa que o coitado nunca será um Hokage, pensando desse jeito aí. Vendo que o caldo ia entornar, a Sarada desiste de bater de frente com o Hokage, diz que entende a posição dele, mas que eles deveriam pelo menos ouvir a versão do Boruto, antes de tentarem cancelar o CPF dele. Se a gente fizer um paralelo com o passado, o Sasuke fez coisa muito pior, lá em Naruto Shippuden. Se juntou a Akatsuki, atacou os Kages, deu cabo de um dos chefões de Konoha, quase cancelou o CPF de sua futura esposa, entre outras coisas terríveis, mas sequer era considerado como um ninja renegado da Vila da Folha, pela Tsunade, a Hokage na época. Já o Boruto, parece que o mundo quer tanto ver ele debaixo de 7 palmos, que o coitado parece ter se escondido até mesmo em outra dimensão. Shikamaru diz que o Boruto será tratado conforme suas ações, e seguirá as leis da Folha. E mesmo que ele ouvisse a opinião da Sarada, as pessoas da vila nunca iriam perdoar o garoto pelo que ele fez ao Naruto, e a opinião pública não poderia ser convencida. Vou te dizer, viu? O cara quando entra pra política, acabou, meu amigo, porque ele só vai pensar na próxima eleição, e tá aí a prova. Mas em defesa do Shikamaru, o que ele vê é uma garota com o sonho de se tornar Hokage, defendendo muito mais o seu namorado do que a própria vila que ela jurou defender. E isso é um absurdo tão grande quanto a sua própria teoria. O Hokage disse que a conversa tinha acabado, e em troca, a Sarada responde que ele estava mais gaga que o terceiro Hokage. Bom, ela não disse isso, mas algo parecido. Tanto que o leão de chakra do Hokage se queima a ponto de dizer para ela passar a tratar o Shikamaru com mais respeito. Nessa hora, o Shikamaru diz que se preocupa com o futuro da garota, e diz que se ela continuar se comportando assim, ela nunca será uma Hokage, e vai permanecer para sempre com o status de Genin. Basicamente, ele deu uma carta irada nela. No meu vídeo recente sobre a Sarada, eu falo muito sobre isso, de como ela pode ter estragado para sempre a possibilidade de ser a próxima Hokage, mesmo sem querer. E esse capítulo do mangá acabou confirmando o que eu falei naquele vídeo. Já de saída da sala do Hokage, a Sarada ainda pergunta se essa desconfiança era por causa de seu pai, que era considerado um traidor. Será que a Sarada recebeu alguma punição por ser a filha do Sasuke, como permanecer como um Genin para sempre, por exemplo? Bem cruel para alguém que tinha o sonho de se tornar Hokage. Se for esse o caso, a Sakura pode até ter recebido um castigo ainda pior. Shikamaru diz que o Sasuke não importa mais, mas pra mim, essa parte foi o Kishimoto dizendo pra gente que deveríamos esquecer Sasuke e Naruto, ou seja, a geração passada, e focar só nessa nova geração. Só que ele vai e me coloca o Shikamaru como oitavo Hokage, ao invés do Konohamaru. Aí fica meio contraditório essa passada de bastão, mas a resposta da Sarada para essa carteirada é excelente. Além dela revelar que trouxe de volta o Sasuke para receber sua punição, tempos atrás, ela ainda fala que o Naruto virou Hokage apesar de ser um Genin.
que ela se espelhava no sétimo Hokage e não no Shikamaru. Podia ter dormido sem essa. E só essas duas frases dela falam muito do que aconteceu nesses anos. Primeiro, que o Shikamaru não é um Hokage tão respeitado assim, como ele mesmo entrega. E segundo, que o Sasuke provavelmente tomou a decisão de se entregar a Konoha, depois de treinar o Boruto, até para que sua esposa e filha tivessem uma vida normal, sem terem a sombra de um pai desertor nas costas. Então ele deve ter feito isso através da própria Sarada, o que significa que hoje o Sasuke está preso dentro da Vila da Folha. E é por isso que o Shikamaru considera esse assunto já encerrado. Tá vendo? Esse tipo de informação você só consegue aqui no Preciso Saber. E é por isso que você precisa estar inscrito aqui no canal com as notificações ativadas, para não perder nada de Boruto. Se o Sasuke tivesse passado dessa para uma melhor, o Shikamaru teria falado com mais cuidado, no momento que a Sarada fala dele. Mas ele foi bem ríspido, e isso só me faz acreditar que ele tá preso, como aconteceu no final de Naruto. Só espero que ele tenha dado ao coitado, pelo menos, direito à visita íntima e uma saidinha no Dia dos Pais. Na página seguinte, vemos Naruto e Hinata presos na dimensão do Kawaki, enquanto o vilão observa os dois. E como o cabelo deles aqui não parece ter crescido 1 centímetro a mais desde o dia em que eles foram colocados lá, isso confirma que o tempo ali dentro realmente não passa. Essa cena só me lembrou o quão forte era o Obito lá em Naruto, porque bastava ele ter jogado todos os seus inimigos na dimensão do Kamui, tirando o Kakashi, e pronto, ele poderia ter feito qualquer coisa depois. Voltando ao mangá, a Sumire dá uma bronca na Sarada, por ela insistir naquela história do Boruto bonzinho de novo. E a Uchiha diz uma coisa bem interessante, que no início, as pessoas afetadas pelo Shinjutsu da Eida até se questionavam um pouco em relação a fatos óbvios, como o Kawaki ter um corpo robótico, não saber o Rasengan, ou não ter mais um Momoshiki dentro de si. Mas à medida que o tempo foi passando, essas contradições foram esquecidas. No vídeo da Sarada que eu soltei aqui, eu até falo que o tempo poderia fazer com que esse jutsu enfraquecesse, mas a Sarada confirma aqui que é justo o contrário. Quanto mais tempo passa, mais as memórias falsas se enraizam no cérebro de todos, a ponto que pode ficar impossível deles reverterem isso algum dia. Sarada até diz que esse poder é inacreditável de tão irritante. Isso para ela que não foi afetada, mas se pergunta como elas enfrentariam tal desvantagem. Se fosse comigo, a primeira coisa que eu investigaria seria o motivo das duas serem imunes a esse poder. Acho que é por aí que eles vão descobrir a chave de tudo. Na página seguinte, já vemos a Sarada e a Sumire conversando com a Eida novamente, a fim de saberem como reverter essa situação. Lembrando que a Eida não queria fazer aquilo com o Boruto, como ela mesma diz. Só que ao invés de tirar a bunda da cadeira e ir falar com o Shikamaru, ela fica nessa de que não pode fazer nada. Pra mim, ela não tá preocupada com nada, já que não é o dela que tá na reta. A Cyborg explica que a onipotência é um Shinjutsu do Shibai Otsutsuki, e que é capaz de realizar o desejo de qualquer um, como a gente já sabe. Mas um detalhe que talvez você não lembre é que o desejo da Eida de ser amada de forma natural pode ter feito ela usar esse poder inconscientemente para livrar a Sarada e a Sumire, suas novas amigas, desse efeito do jutsu. Já comenta aí embaixo se você quer que eu traga um vídeo só sobre isso aqui no canal. Pela explicação da Eida, pode até parecer que ela quer deixar esse assunto de lado de uma vez por todas, só que ela tem razão. Se a Uchiha continuar com esse papo de memórias trocadas com o Shikamaru, ela pode acabar até presa e tendo a sua mente manipulada por alguém do clã Yamanaka, porque faz muito mais sentido acreditarem que a mente de duas garotas foram manipuladas por alguém do que a mente de todos do planeta. Eida ainda se pergunta por que as garotas não foram afetadas pelo Shinjutsu, pois na cabeça dela tinham sido encantadas por ela anos atrás, o que revela que a Eida sabe sim como reverter o jutsu, ou pelo menos tem um palpite, só que ela não vai dizer. Agora, ela está desconfiada de que as duas são imunes até ao seu encantar, o que é bem perigoso. Enquanto isso, na casa ao lado, vemos o Kawaki falando para o Mitsuki não inflamar tanto sua sede de sangue, enquanto o gado, quer dizer, o garoto, fala que mesmo depois de anos, o Boruto ainda está à espreita atrás de pegar o seu macho, quer dizer, o Kawaki. Mitsuki fala que por ele ter a mesma habilidade do Kawaki, de se tornar indetectável, o Boruto poderia aparecer onde ele quisesse, quando quisesse, enquanto o Kawaki fala que é difícil até respirar assim. Mas é muito bom saber que o vilão passou esses anos todos tremendo na base, com medo de ter o seu CPF cancelado a qualquer momento pelo Boruto. E isso explica muito bem porque o Kawaki faz visitas regulares ao Naruto, na dimensão parada. Não é pra ver o Hokage, porque o Naruto foi só uma desculpa para ele fazer o que queria naquela época. Pra mim, ele vai constantemente para aquele lugar, porque lá ele pode ficar tranquilo, sem a sombra de um Boruto vingativo nas suas costas. É isso. Kawaki ainda fala que mesmo sendo indetectável aos outros, se o Boruto colocar os pés na vida, ele ainda assim vai conseguir sentir sua presença. Só que ele tá cansado mesmo é da presença do Mitsuki, que não larga do pé dele. Nessa hora, vemos a equipe de detecção de Konoha se comunicando mentalmente com o Kawaki, revelando que eles encontraram novas garras do Code do lado de fora da vila. Agradecido por se livrar da presença do carrapato do Mitsuki, o Kawaki voa direto para a confusão, enquanto o garoto das cobras fala que o Kawaki é o sol que ilumina sua lua. Olha, eu não sei se isso soa bizarro ou patético, os dois juntos. Na página seguinte, vemos a Himawari treinando com a Chocho, o Inojin e o Shikadai. E quando o filho do Hokage pergunta por que ela queria se tornar mais forte, a garota responde que era para ajudar o seu irmão Boruto.
que surpreende a todos. Himawari explica que a imagem de Boruto em sua mente não é igual ao dos outros da vila. E embora você imagine que ela possa ser outra, a não ter sofrido a lavagem cerebral da Eida, eu já acho muito mais que ela entrou em um estado de negação, desde o trauma que sofreu ao descobrir o que tinha acontecido com seus pais. Você mesmo que está vendo esse vídeo deve conhecer alguém que nega a realidade com todas as forças, então não é tão incomum assim. E a prova que ela está em estado de negação é que ela menciona que o Boruto salvou a sua vida e a de seu pai no episódio da Delta. Só que, como sabemos, isso foi obra do Kawaki. Só que esse pensamento da garota também pode ter outro lado oculto, pois ela fala que sente que o seu pai, o Naruto, ainda está vivo em algum lugar. Isso não pode ser achismo. E de novo, ninguém lembra da coitada da Hinata. Bizarro isso. Mas isso pode ser explicado naquilo que o Demo viu nela no passado, e que os seus poderes Otsutsuki finalmente estão despertando, como eu falo nesse vídeo aqui. Enquanto isso, o Kawaki desaparece com todas as marcas de garra do Code, mas é revelado aqui pra gente que o vilão faz isso com frequência, o que deixa o filho postiço do Naruto desconfiado. E não demora muito para que as desconfianças dele se confirmem, pois ele descobre outra marca de garra no pescoço de um dos ninjas rastreadores, mas também acaba com ela, relatando ao Shikamaru que o vilão também poderia ter colocado outras marcas em outros ninjas dentro da vila. Na mesma hora, um Freeza bombado do Code aparece através do pescoço de um ninja, no meio da cidade, na frente da delegacia de polícia da vila. Só que ele não é o único, porque vários relatos começam a pipocar na sala do Hokage, que logo ordena uma evacuação de emergência, se perguntando por que o Code estava atacando a vila só agora. Na página seguinte, vemos o Kawaki salvando um cosplay da Sakura, de um dos Freezas do Code, enquanto a Sarada faz o mesmo em outra região da vila. Pelo ataque da Sarada, percebemos que esses monstros do Jubi são uma forma de soldado ninja ainda mais eficientes que os Pens do Nagato, porque além deles compartilharem a mesma visão, existirem em um número bem maior, eles ainda podem trazer, através das marcas de garra em seus corpos, outros Freezas até o líder deles, que também aparece aqui na frente da Sarada. Code diz que procura pelo Boruto, mas a Sarada diz que ele deixou a vila há 3 anos atrás, sem deixar pistas. O vilão diz que sabe disso, mas que depois de ter perseguido ele por 2 anos, estava cansado de perseguir a própria cauda, e por isso decidiu tentar uma abordagem diferente. E isso faz muito sentido, pois ao atacar a vila, existe uma chance gigante do Boruto reaparecer para impedir ele, sem falar que ali também estava outro desafeto seu, o Kawaki. Só que essa ação é no mínimo ingênua, já que ele não daria conta dos dois ao mesmo tempo. Então fica aqui a pergunta, será que o Code e o Boruto, de alguma forma, se uniram para derrotar o Kawaki e tudo isso faz parte do plano? Porque pensa comigo, como o Boruto chega na vila assim que o Code ataca? É muita coincidência. Fica aí a dúvida. Sarada fica cercada por 4 Freezas, e quando ela está prestes a ser atacada, o Boruto aparece de forma triunfal, pisando na cara do Code. O filho do Naruto fala que por causa dessa atitude, que as mulheres se afastavam do Code, e isso é uma referência direta ao fato da Eida ter deixado o vilão no passado. Mas o Boruto tá tão B10 aqui, que não faz nem questão de esconder o seu chakra, e na mesma hora, todos sentem a sua presença. Shikamaru fala para todos focarem no Code e observarem os movimentos do Boruto, o que prova que ele está considerando a conversa que teve com a Sarada. O Hokage ainda fala para descobrir o que o Boruto quer, e isso pode indicar pra gente que ele esteja na vila para fazer também uma visitinha ao Sasuke, e que isso vai acontecer já já, se ele estiver mesmo preso em Konoha. Mas pra mim, ter aparecido a delegacia foi a maior prova disso. Então anota aí, o Sasuke vai aparecer já no próximo capítulo. Mas o capítulo infelizmente acaba com Boruto e o Code se encarando, a Sarada paralisada com a nova aparência do seu boy e o Kawaki voando até o local. Vale lembrar que o Code aparece com uma cicatriz no olho esquerdo, igual a do olho do Boruto. Será que foi o Kawaki que fez isso? Se for, o cara é o maior fura-olho do mangá, logo depois do Momoshiki. Só esse capítulo trouxe muita informação desses últimos 3 anos, e eu pretendo trazer pelo menos mais uns 3 vídeos só sobre ele. Por isso assina o canal e ativa as notificações, para ser avisado assim que esses vídeos chegarem. Obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima. Falou!